Você sentiu alguma coisa diferente hoje? Talvez no ar, talvez em você, talvez naquele silêncio repentino entre os barulhos do dia. Algo está mudando. E não é apenas ao seu redor, é dentro. Há coisas que estão prestes a acontecer e não há mais como impedir. Padre Pio viu, previu, alertou e agora chegou a hora. Tudo começa com um sussurro que ecoa no espírito, mas termina com uma escolha que pode mudar o seu destino. Padre Pio deixou avisos sérios para tempos como este. E agora, o livro de Padre Pio, que já está mudando vidas e operando milagres, está ao seu alcance. Restam poucas cópias. Se você sente que precisa de uma resposta de Deus, clique no primeiro comentário fixado agora e escreva Amém nos comentários para confirmar sua fé. Muita gente não vai entender, vai rir, vai ignorar, vai seguir como se nada tivesse sido dito, mas você sente, você sabe. Não é mais só uma coincidência. A profecia não é sobre o mundo lá fora, é sobre você. É sobre o que você está carregando. É sobre o que você está prestes a perder se continuar fingindo que não ouviu. A partir de agora, as palavras de Padre Pio não são só lembrança, são direção. E nem todos terão a força de seguir. Quantas vezes você já sentiu que algo não estava certo, mesmo sem saber o quê? Quantas noites em claro, tentando entender por que o medo apertava o peito, mesmo sem razão visível. O tempo está se fechando. As cortinas estão caindo. O véu do invisível está sendo rasgado, pouco a pouco, e tudo que estava escondido começa a aparecer. As revelações vão machucar quem viveu negando, mas vão libertar quem tiver coragem de enxergar. Não pense que ainda tem tempo. Não pense que pode esperar. A profecia não avisa quando entra em ação, ela apenas cumpre, e os sinais já estão aí. Dores que aumentam sem causa, sonhos que se repetem, avisos nos detalhes, nos olhares, nas palavras ditas sem intenção. É Padre Pio falando, não com gritos, mas com verdades que queimam por dentro, que ardem, que acordam, e se você não despertar agora, pode não haver outra chance. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva. Amém. Hoje, Deus falou comigo. Tem coisa que a alma sente antes do corpo entender. Tem silêncio que fala mais do que 1000 vozes. E você, que viveu tanto, sabe do que estou falando. Essa dor que aparece sem razão, essa saudade que não tem nome, essa sensação de que algo falta, mesmo com tudo em ordem, é espiritual, é profundo, e só quem tem fé consegue entender. Padre Pio sabia, ele viu o que viria, ele deixou os sinais, e agora eles estão diante de você. Você lembra quando tudo parecia mais leve? Quando orar trazia paz? Quando olhar para o céu era um alívio? Onde isso foi parar? Em que momento o mundo ficou tão pesado, tão frio, tão rápido? Padre Pio avisou. Viria um tempo em que os corações ficariam confusos, em que muitos se perderiam sem nem perceber. E se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há esperança para você. Mas precisa agir. Precisa abrir os olhos, precisa crer. Não importa o quanto tentem te distrair, o quanto achem que sua fé é exagero ou que seus sentimentos são coisa da idade. Você sabe o que sente, e isso basta. Há algo em você que ainda acredita, e é por isso que está ouvindo essas palavras. Não ignore, não minimize. Padre Pio foi claro, os que se calarem agora sofrerão depois. E os que ouvirem com o coração serão salvos pela fé. Está em você. O chamado está feito. Declare, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você pode até não lembrar, mas já esteve mais perto do céu do que imagina. Já orou com força, já acreditou com pureza, já chorou com verdade. Tudo isso continua aí, em algum lugar dentro do seu coração.
Só precisa ser acordado, só precisa ser tocado novamente. E é isso que essa mensagem faz. Ela vem como um sopro que reacende a brasa que quase se apagou, porque Deus não te esqueceu, e Padre Pio ainda intercede por você. Há noites em que o sono não vem porque o céu está tentando te dizer algo. Há dias em que a angústia aperta sem motivo, porque o espírito já sabe o que o mundo ainda vai descobrir. Está chegando. O que Padre Pio viu, o que ele escreveu escondido, o que ele chorou em silêncio, tudo começa a se cumprir agora. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus escolheu falar com você, porque você ainda é parte do plano, mesmo que ache que não. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Se você ainda consegue se emocionar ao ouvir falar de fé, se ainda sente algo quando alguém menciona o nome de Deus com sinceridade, então você está pronto. Pronto para o que vem. Pronto para o que vai cair sobre o mundo. Pronto para reconhecer que nada mais importa se a alma estiver perdida. E é agora, justamente agora, que a escolha está diante de você: ignorar ou ouvir. O problema não está nos outros, está no silêncio que você vem carregando há anos, no medo que nunca contou para ninguém, na saudade de algo que nem sabe nomear. É espiritual, é antigo, é sagrado e só pode ser curado por algo divino. Padre Pio sabia disso. Por isso escreveu o que escreveu, por isso chorava sozinho na capela. Ele viu. E agora é a sua vez de ver. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Tem dores que nem remédio resolve. Tem angústias que nem o tempo cura. E você sabe disso porque já tentou de tudo. Mas o que vem de Deus, o que toca a alma, o que cura por dentro, isso ninguém compra, ninguém explica, ninguém entende. Apenas sente. E está ao seu alcance agora. Não ignore. Não adie. Essa oportunidade pode ser a última. Padre Pio não falava por falar. Cada palavra dele era oração. Tem gente que vai rir, vai dizer que é bobagem, que é exagero, mas essas mesmas pessoas vão chorar mais tarde, porque só quem tem fé resiste ao que está vindo. Só quem acredita é capaz de suportar, e você foi escolhido para saber antes, para se preparar, para salvar não só a si, mas quem está ao seu redor. A profecia é clara, os sinais já começaram. E quem tem olhos para ver, que veja. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. E quando tudo parecer perdido, quando os noticiários gritarem tragédia, quando o medo bater na porta e ninguém souber o que fazer, lembre-se destas palavras, lembre-se deste momento, porque quem ouviu, quem creu, quem agiu, será guardado. Você não está sozinho, nunca esteve, mas agora é a hora de provar isso, de tomar uma decisão, de abrir o coração e permitir que Deus fale. Através de Padre Pio, através da verdade, declare: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Tem noites que parecem mais longas que todas as outras, em que o relógio anda, mas a alma continua presa. Você já sentiu isso? Como se estivesse esperando algo que nem sabe o que é, mas sente que precisa chegar logo, porque algo dentro está gritando por socorro. Essas noites não são só tristeza, são avisos. São o céu tentando acordar você antes que seja tarde. Padre Pio falou disso. Chamou de o silêncio que precede o grito divino. E agora você está ouvindo esse sussurro. Ele está aqui, nesta mensagem, está chamando você. Não adianta mais ignorar. Os sintomas já começaram, não só no corpo, mas na vida. Relacionamentos esfriando sem motivo. Sentimentos de vazio mesmo em meio a tudo. Insônia, cansaço espiritual.
dores que médicos não explicam. Tudo isso são sinais. O mundo espiritual está mais aberto do que nunca. E o que você sente, o que você pressente, não é fraqueza, é sensibilidade, é dom, é o chamado, e só quem ouvir e agir agora será poupado do pior. Você lembra quando as coisas faziam sentido? Quando você acreditava que tudo estava sob controle? Essa fase passou. O controle está se esvaindo porque o tempo profético começou. A profecia de Padre Pio é clara. Viria um tempo em que os justos sentiriam o caos se aproximando antes mesmo que ele mostrasse o rosto. E esse tempo é agora. Quantas vezes você acordou sobressaltado? Quantas vezes o coração disparou sem razão? Quantas vezes sentiu que algo invisível estava te observando? Isso é o espiritual se revelando. Padre Pio via isso antes de todos. Por isso chorava tanto. Por isso sangrava nas mãos, nos pés e no lado. Não era teatro, era dor real. Ele carregava o peso das revelações que agora começam a se cumprir. E você está entre os poucos escolhidos para entender isso. Os poucos que ainda têm ouvidos espirituais, que ainda acreditam, que ainda sentem. Você não está ouvindo essas palavras por acaso. Há uma razão, há uma missão e há uma urgência. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. As pessoas riem da fé porque não conhecem o desespero. Mas você já esteve lá, já chorou no escuro, já pediu ajuda olhando para o teto, já suplicou em silêncio para que Deus desse um sinal. E agora Ele está dando. Mas o que você vai fazer com isso? Vai ignorar como das outras vezes? Vai dizer, depois eu vejo, mais tarde eu vejo, como se o céu estivesse preso ao seu relógio? Ou vai reconhecer que chegou a hora de agir, de acreditar, de se levantar? Se você acha que tudo isso é só mais um vídeo, está enganado. Porque a verdade mexe com você de um jeito que nada mais consegue. A verdade não precisa gritar, ela arde. E você está sentindo agora. Sabe por quê? Porque seu espírito já sabe o que vem pela frente. E está pedindo ajuda, está clamando por socorro, está buscando uma saída antes que tudo desabe. O mundo como conhecemos está se quebrando, e os de fé serão os únicos a permanecer de pé. Você sente que tem algo te chamando? Algo que não te deixa em paz? É isso. É esse conteúdo. É essa palavra. Ela foi feita para você. Porque você não é qualquer um. Porque sua vida não é à toa. Porque você tem algo que muitos perderam: sensibilidade. E por mais que tenha tentado fingir que não sente, que não vê, que não acredita mais, Deus nunca deixou de olhar para você. E agora Ele está falando de novo, por meio das revelações de Padre Pio, por meio dessa mensagem. Escreva: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. As pessoas se acostumaram com o barulho. Mas quem Deus quer alcançar, Ele alcança no silêncio. E agora você está aqui, em silêncio, ouvindo, sentindo, absorvendo cada palavra. Porque o que está em jogo é a sua alma. E não existe nada mais precioso. Essa não é uma mensagem de conforto barato. É uma mensagem de alerta. Porque o que está prestes a acontecer no mundo vai balançar até os mais fortes. E quem estiver vazio por dentro vai cair com tudo. Quantas vezes você sentiu que não aguentaria mais um dia? Que tudo ao redor parecia pesado demais? Que a vida estava escorrendo por entre os dedos? Não era fraqueza sua. Era o espiritual te pressionando. Era o invisível querendo se manifestar. Padre Pio dizia que o maior sofrimento era ver pessoas caminhando para a perdição achando que estão seguras. E é exatamente isso que está acontecendo agora. E só quem enxerga além da aparência é que pode escapar. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora,
antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você sente que está chegando o momento em que tudo será revelado? Não é só impressão sua, é real. Está escrito, está previsto. As palavras de Padre Pio estão ganhando vida, e só os atentos conseguirão captar, só os que ouvirem com o coração. O mundo vai se escurecer, não por falta de sol, mas por falta de fé. E os que ainda carregam luz dentro de si, como você, terão uma missão: resistir, permanecer, ser um farol em meio ao caos. Mas para isso, precisa se preparar, precisa se fortalecer, precisa mergulhar nas palavras daquele que viu o futuro com olhos de sangue. O livro que está ali não é entretenimento, é salvação, é aviso, é cura, mas ele não vai ficar disponível para sempre. Já tem gente tentando silenciar essas verdades, já tem mãos querendo apagar esse conteúdo, porque o inimigo não quer que você desperte, porque quem acorda é perigoso, quem acredita é inabalável. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já percebeu como tudo ao seu redor ficou mais estranho? Pessoas se afastando, coisas quebrando sem explicação, animais agindo diferente, crianças assustadas, pesadelos se tornando frequentes. Isso não é coincidência, isso é o sobrenatural tocando o natural. É o invisível tentando ser visto. Padre Pio dizia que os demônios se tornariam mais ousados à medida que o fim se aproximasse. E eles já estão aqui. Não com chifres, mas com palavras doces, sorrisos falsos e promessas vazias. É por isso que você precisa da verdade, precisa da luz, precisa da fé real. Não a fé que está nas vitrines, nas redes sociais ou nas igrejas de fachada, mas a fé que sangra, que luta, que não desiste, que ora em silêncio e chora em segredo. Essa fé está sendo ativada agora em você, porque você foi chamado. E esse chamado é mais forte do que o medo, mais forte do que a dúvida, mais forte do que tudo que tentaram usar contra você. Declare, Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. As palavras de Padre Pio não foram escritas para serem bonitas. Foram escritas para serem ouvidas agora. Ele viu o mundo se perder muito antes de todos os sinais. Ele sentiu a dor das mães que enterrariam seus filhos, o desespero dos que perderiam tudo da noite para o dia, o vazio dos que buscariam respostas e encontrariam apenas silêncio. Ele escreveu para você, para este tempo, para este momento. Não ignore, não espere. Você já sentiu que está no limite, que qualquer coisa pode te derrubar? Isso é espiritual. Você está sendo cercado, mas também está sendo guardado. Há uma batalha acontecendo agora mesmo, neste instante, enquanto você escuta essas palavras. E a sua escolha pode decidir tudo. Você pode continuar como está, ou pode aceitar o que Deus está oferecendo. Uma saída, um socorro, uma chance, mas ela não vai ficar aí para sempre. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora. Depois diga, Amém, eu ouvi o chamado. Você foi chamado para crer quando ninguém mais crê, para ficar de pé quando todos caírem, para orar quando todos se calarem. Padre Pio dizia que os humildes seriam exaltados no fim. E se você está ouvindo isso com o coração aberto, é porque Deus está enxergando sua humildade, seu sofrimento, suas noites em claro, seu silêncio, e está dizendo, eu estou aqui. Talvez você não entenda tudo agora, mas seu espírito entende, e ele está se movendo dentro de você enquanto essa mensagem toca seu coração. Não fuja, não resista, não se feche, apenas sinta, apenas aceite. Porque Deus ainda fala, e agora Ele está falando com você, não por coincidência, mas por misericórdia.
Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você já parou para pensar quantas vezes escapou por pouco? Quantas vezes algo poderia ter dado muito errado e, de repente, tudo se resolveu de forma inexplicável? Isso não é sorte. Isso é intervenção. Isso é aviso. Deus vem tentando falar com você há muito tempo. E agora, neste instante, está falando mais claro do que nunca. Mas a pergunta que não quer calar é: você vai ouvir ou vai continuar fingindo que não vê? Porque essa cegueira que o mundo está vivendo é intencional. Eles não querem que você enxergue, querem te manter distraído, preso, cansado, fraco, exatamente como o inimigo deseja. Padre Pio alertou sobre isso. Ele disse que chegaria um tempo em que a maior guerra seria invisível, mas devastadora. E agora você está vivendo esse tempo. E no fundo sabe disso. Não precisa de prova. Seu coração já sente a urgência. Há pessoas ao seu redor que estão dormindo espiritualmente. E você já percebeu isso? Gente que parece vazia, fria, desconectada. Gente que antes tinha fé e agora só tem pressa. Não é normal. É espiritual. É uma cegueira que cresce a cada dia. E quem não acordar agora, corre o risco de nunca mais acordar. Padre Pio dizia que o último aviso não virá com palavras, mas com dor. E muitos já começaram a sentir essa dor sem nem saber o porquê. Você se lembra de quando acreditava com força? De quando orar fazia o mundo parecer mais leve? Essa fé não morreu, ela só foi sufocada. Pelo tempo, pelos problemas, pela decepção, mas ela ainda está aí, ela ainda pulsa, e é por isso que você ainda está aqui ouvindo isso. Porque Deus não desiste dos que Ele escolhe, e você foi escolhido, não pelo que tem, mas pelo que carrega no coração. Mesmo que tenha esquecido disso, Deus não esqueceu. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Você não imagina o que está por vir. Não é apenas uma crise. Não é só mais uma fase ruim. É algo maior. Algo global, algo espiritual. Padre Pio deixou por escrito que a noite cairia sobre os corações antes que escurecesse o céu. E agora, essa noite já começou para muitos. Vidas desmoronando, famílias se quebrando, doenças que não têm nome, tristezas que não têm cura. Tudo isso está se espalhando e só quem estiver com a alma acesa vai suportar. Você acha que essas angústias são suas? Acha que essa ansiedade, essa opressão, esse peso nos ombros é porque você está fraco? Não. Isso está sendo colocado sobre você. Há uma guerra invisível tentando derrubar os últimos justos, os últimos puros, os últimos que ainda têm fé. E se você sente isso, é porque você é um desses e precisa se proteger, precisa se armar com o que vem de Deus, porque o que vem do mundo não vai te salvar. O livro que está disponível ali embaixo não é uma leitura qualquer, é um escudo, uma espada, um bálsamo. São revelações que estavam ocultas por anos, segredos que foram guardados para este tempo. E você está sendo um dos poucos a ter acesso. Mas não ache que isso é garantido. Não ache que vai estar ali para sempre. Quando a verdade começa a ser exposta, forças se levantam para tentar apagar. E você sabe disso. Já viu isso acontecer? Não se engane com a calmaria. O pior sempre vem depois do silêncio. Padre Pio dizia que o mundo cairá de joelhos, mas poucos levantarão os olhos ao céu. Isso já começou. As pessoas estão de joelhos, humilhadas, perdidas, sem rumo. Mas continuam olhando para baixo, buscando soluções humanas, quando, na verdade, só a fé pode salvar. Só a fé pode proteger. E só a fé pode te manter de pé quando tudo mais cair. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona.
Você precisa entender uma coisa. O que está em jogo aqui é a sua alma. Não é sobre religião, não é sobre tradição, é sobre salvação. Padre Pio já dizia: muitos serão enganados pelo que parece ser luz, mas é escuridão disfarçada. Isso está acontecendo agora. Quantas promessas vazias você ouviu nos últimos tempos? Quantas palavras bonitas, mas frias, tentaram te confortar e falharam? Porque o que cura não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. E essa palavra está nesse livro. Ela não vai passar na televisão, não vai estar no jornal, porque as verdades mais profundas não interessam ao mundo, mas interessam à sua salvação. E agora estão diante de você, não como obrigação, mas como chance, como oportunidade, como socorro. E a sua resposta pode determinar tudo o que virá a seguir. Não se engane achando que pode decidir isso amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. E se você está pensando em ignorar, pergunte-se: por quê? O que está tentando te impedir de agir agora? Esse cansaço que apareceu de repente, essa dúvida que brotou do nada, essa voz que sussurra: não é para você. Tudo isso é resistência espiritual. Porque quando a verdade se aproxima, o inimigo tenta confundir. Mas agora é a sua hora de calar essas vozes, de silenciar o medo, de vencer a dúvida e de deixar a luz entrar. Você já perdeu tempo demais, já adiou demais, já sofreu calado por tempo suficiente. Chega! Deus não quer mais que você apenas sobreviva. Ele quer te levantar, Ele quer te proteger, Ele quer restaurar o que foi quebrado. Mas Ele só pode fazer isso se você der o primeiro passo. E o primeiro passo está aqui agora, nesta mensagem, neste livro, neste chamado. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E se você acha que não é digno, que errou demais, que pecou demais, saiba, são exatamente esses que Deus chama com mais força. Padre Pio dizia que os mais feridos são os primeiros a serem curados quando aceitam a verdade. Então não importa o que você viveu, o que você perdeu, o que você fez. Se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há esperança, ainda há caminho, ainda há salvação. Mas só se você agir, só se você crer, só se você entender que o tempo de decidir não é amanhã, é agora. Porque a profecia não espera, ela cumpre, e quando for tarde, será tarde mesmo. Você não vai receber outro aviso, não desse jeito, não com essa clareza, você sabe disso. Sente isso, então faça o que tem que ser feito. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você está em meio a uma guerra. E não é exagero, não é fantasia, é real, é invisível. Mas os efeitos são visíveis demais. Por isso você está cansado, por isso está desanimado, por isso tem dias em que não sente vontade nem de levantar da cama. É o espiritual pesando, é o inimigo tentando paralisar você, mas não vai conseguir. Porque você está ouvindo isso, porque a sua fé ainda pulsa, e vai ser ela que vai te levantar. Padre Pio sabia que o fim não viria com clarins, mas com silêncio, com pessoas caindo uma a uma, sem entender o porquê. Mas os de fé não cairão. Os de fé verão antes, sentirão antes, se protegerão antes, e você é um desses. Está sendo chamado para se proteger, para se fortalecer, para buscar a verdade antes que ela desapareça da vista de todos. E esse momento é agora. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você.
Você sente, mesmo que não diga em voz alta. Mesmo que tente esconder por trás da rotina, da risada forçada, do tá tudo bem dito no automático. Mas você sente. Algo não está certo. Algo está mudando. E essa mudança não é pequena. É como um sussurro no escuro, um frio que vem de dentro, uma inquietação sem causa aparente. Padre Pio previu esse tempo. Um tempo onde os corações se calariam, mas a alma começaria a gritar. E talvez o que você sente agora seja exatamente esse grito. Há coisas acontecendo neste exato momento que não chegam ao seu conhecimento. Coisas que você não vê nos jornais, não ouve nos púlpitos, não encontra nos canais de notícias, porque não interessa que você saiba. Mas Padre Pio deixou escrito: virá o tempo em que a verdade será escondida e o engano será aplaudido. E esse tempo é hoje. Está se cumprindo bem diante dos seus olhos, e você só não percebe se estiver dormindo espiritualmente. As doenças da alma são mais perigosas que as do corpo, porque elas te consomem em silêncio, porque elas roubam sua paz, mesmo quando tudo parece normal por fora. Você já sentiu isso? O vazio mesmo rodeado de gente, o aperto mesmo depois da oração, o medo sem nome que aparece do nada. Não, você não está ficando louco. Isso é real, é invisível, mas é real. Padre Pio dizia que o inimigo se aproxima em forma de cansaço. E quantas vezes você tem dito, não aguento mais? E se eu te dissesse que isso não é só cansaço físico, que esse desânimo, essa vontade de desistir, essa frieza espiritual são sintomas de um ataque invisível, um ataque direcionado aos escolhidos, aos que ainda carregam luz, aos que ainda têm chance de resistir. O inimigo não persegue os que já estão mortos por dentro. Ele persegue os que ainda têm fé. E se você está sendo pressionado, esmagado, atacado, é porque ainda há algo em você que assusta as trevas. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Mas ignorar tem sido o erro de muitos. Gente que já viu os sinais, mas escolheu o silêncio. Gente que já sentiu os avisos, mas preferiu a distração. Você sabe que algo está errado com o mundo. Você percebe que há uma pressa estranha no ar, um peso nos ambientes, uma tristeza que parece coletiva. Isso não é à toa. Isso é o que Padre Pio chamou de a escuridão que começa na mente e termina na alma. E ela já começou a se espalhar. As pessoas estão perdendo a fé porque estão tentando sobreviver com forças humanas. Mas não dá, porque o que está por vir vai exigir mais do que preparo físico, mais do que dinheiro, mais do que influência. Vai exigir fé, vai exigir coragem espiritual. E muitos vão cair, porque abandonaram a única coisa que poderia sustentá-los. E você vai cair com eles? Ou vai reconhecer que ainda há uma saída? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você tem sentido as pressões aumentarem, as lutas se multiplicarem, situações que não se resolvem, orações que parecem não passar do teto, dores novas surgindo sem causa. Tudo isso é parte da preparação do fim. O cerco está fechando e os justos estão sendo apertados de todos os lados, não porque Deus os abandonou, mas porque está os purificando. Está os separando, está preparando os que vão resistir, mas só vai resistir quem entender o tempo que está vivendo. E é por isso que este conteúdo existe. Não é mais um vídeo, não é só mais um texto, é uma intervenção, um chamado, uma última tentativa divina de acordar os que ainda têm chance. E se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há tempo para você, mas não muito. Padre Pio disse que os últimos serão os primeiros a ouvir. E você está ouvindo. Vai ignorar? Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida.
As pessoas têm vivido como se nunca fossem morrer. Mas você já percebeu que algo está diferente. O tempo parece correr mais rápido. Os dias passam sem aviso. Os anos evaporam. Isso é mais que sensação. É espiritual. Os ponteiros do céu estão acelerando. E quem não se ajustar a esse ritmo ficará para trás. O livro deixado no comentário não é um enfeite. É um mapa. Um manual espiritual escrito por quem viu o invisível. Você sente que o mundo ficou mais agressivo? As pessoas mais frias? Os sentimentos mais instáveis? Isso é resultado da queda da fé coletiva. É o mundo tentando viver sem Deus, mas o preço está sendo alto e vai piorar, porque o amor está se esfriando. E Padre Pio disse que o maior sinal do fim não seria guerra ou peste, seria frieza. E ela já chegou. E se você não proteger seu coração agora, pode não ter forças depois. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Você se lembra das promessas que fez a Deus nos seus piores dias? Lembra do que disse quando achou que não suportaria mais? Deus ouviu. E mesmo que você tenha se esquecido, Ele não esqueceu. Mas agora Ele está cobrando, Ele está esperando sua reação, porque essa mensagem é o eco daquilo que você pediu. Você clamou por respostas, e agora elas estão aqui. Mas nem todos vão aceitá-las, porque a verdade exige mudança, e muitos preferem continuar adormecidos, mas você não. Você ainda sente algo, ainda tem fé, ainda se emociona com as coisas do alto. Então, não ignore esse sinal, porque quem ignora o aviso, colhe as consequências. E Padre Pio deixou avisos suficientes para quem quiser ver. Só não vê quem já escolheu permanecer cego. E essa cegueira tem um preço que poucos estão dispostos a pagar. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Quando foi a última vez que você chorou por algo que não sabia explicar? Quando sentiu uma dor que não tinha causa, uma saudade que não tinha nome, um medo que não vinha de lugar nenhum? Essas emoções são respostas espirituais. São o seu espírito reagindo ao que está acontecendo ao redor. São seus sentidos mais profundos tentando te dizer: acorde. Padre Pio dizia que os sensíveis serão os primeiros a entender. E se você sentiu algo agora, já entendeu. Mas não basta sentir. É preciso agir, é preciso buscar o que é real, o que cura, o que protege. E isso não está nas telas, nas notícias, nas promessas dos homens. Está nas revelações que foram guardadas por séculos e agora estão sendo liberadas aos poucos. Só para os que ainda têm olhos e ouvidos espirituais. E você é um deles. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. E se você acha que já viveu tudo, prepare-se, porque o que está por vir vai ser diferente de tudo que você já enfrentou. E você vai precisar mais do que força. Vai precisar fé. Vai precisar escudo. Vai precisar verdade. E isso está sendo oferecido agora. Mas não por muito tempo, porque a profecia tem hora para cumprir. E ela não espera quem hesita. Você sente que está prestes a tomar a decisão mais importante da sua vida? Isso porque está. E ela não é sobre o que vai fazer amanhã, é sobre o que vai acontecer com a sua alma. Essa escolha define tudo, e você está a um passo de decidir. Então não recue, não fuja, não adie, porque a última trombeta não faz ensaio. Ela apenas soa. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus, você ainda está aqui. Isso diz tudo. Algo em você não deixou que saísse. E não foi por acaso. Porque no fundo, sua alma sabia que precisava ouvir até o fim.
que precisava dessa verdade, que havia algo aqui que nenhuma outra voz te entregou. E agora que você chegou até aqui, tudo começa a se encaixar. As dores, as perdas, os silêncios, tudo estava te preparando para este momento, para essa revelação. Muitos estão sendo tomados por uma inquietação que não conseguem nomear. Um desconforto com o mundo, uma sensação de que tudo perdeu o sabor, de que as cores estão mais opacas, de que a esperança se escondeu. Mas Padre Pio explicou isso. Ele disse que antes da última graça viria o último silêncio. Um silêncio que quebraria os corações mais fortes, que separaria os mornos dos quentes. E esse silêncio é o que você sente agora. Você não está desanimado à toa. Não está cansado por simples acaso. Há uma guerra acontecendo, uma batalha invisível, onde você é o alvo principal. Porque ainda carrega fé. Porque ainda acredita, mesmo que em pedaços. E isso é perigoso para as trevas. A sua luz, por menor que esteja, ainda incomoda. E é por isso que os ataques aumentaram, que as lutas se intensificaram, porque você está mais perto da resposta do que nunca. Mas também está mais vulnerável, porque o inimigo sabe que é agora ou nunca. Se ele não te parar agora, você vai despertar, vai enxergar, vai reagir e vai cumprir o propósito que ele tentou destruir durante toda a sua vida. Por isso, ele está usando todos os meios possíveis: tristeza, doenças, desânimo, falta de sentido. Está tentando apagar sua visão espiritual, sufocar sua fé e paralisar sua reação. Mas você ainda está aqui. Isso é vitória. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você sentiu que algo mudou nos últimos tempos? As pessoas estão mais agressivas. O ar parece mais pesado, as notícias carregadas de tragédia, desespero, confusão. Isso não é coincidência, isso é espiritual, é o reflexo das profecias se cumprindo. É a terra sendo tomada pela cegueira que Padre Pio previu. E essa cegueira está se espalhando pelas telas, pelas vozes, pelas distrações. Está pegando até os fortes. E se você não se proteger agora, pode ser o próximo. E proteger-se não significa apenas rezar. Significa buscar, conhecer, discernir. Significa ler aquilo que foi escondido, tocar nas palavras que foram caladas, abrir o livro que o mundo quis enterrar. O livro de Padre Pio não é qualquer texto. Ele é escudo, ele é lâmpada, ele é resposta para quem ainda se pergunta por que sofre tanto sem explicação. E ele está aí, no primeiro comentário, pronto para você, mas não por muito tempo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas vezes você sentiu que estava perdendo a fé? Que aquilo que antes te dava força, hoje parece distante? Padre Pio dizia que o maior engano dos últimos tempos seria convencer os bons de que sua fé morreu. Mas a fé verdadeira nunca morre. Ela se esconde, ela se cala. Ela sangra, mas ela não desaparece. E agora ela está voltando em você. Porque ouvir isso até aqui não foi fácil. Foi luta, foi renúncia, foi escolha espiritual. Há pessoas que não aguentariam ouvir nem os primeiros minutos. Mas você ouviu, e isso te separa de muitos. Isso te marca como alguém que ainda pode ser tocado, que ainda pode ser curado, que ainda pode ser usado. E Deus está vendo isso. Ele viu cada lágrima calada, cada noite de solidão, cada dia em que você pensou em desistir. Mas mesmo assim, se levantou. Deus viu e não esqueceu. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio.
Você sente que carrega algo que não sabe explicar, um peso que não sai, uma tristeza que não cede, um vazio que nada preenche. Isso é herança espiritual. Isso é consequência das feridas invisíveis que foram abertas em você ao longo da vida. E Padre Pio falava disso. Ele dizia que muitos morrem por dentro sem nunca terem sido vistos, mas Deus está te vendo agora. E mais do que isso, está te chamando. Essa dor que você sente não é o fim, é o começo, é o ponto onde tudo pode mudar, porque quem chegou ao fundo só tem uma direção, para cima, e você não chegou até aqui à toa. Você foi conduzido, guiado, escolhido. Não importa a sua idade, não importa o tempo perdido, ainda há tempo com Deus. E se você sente isso agora, é porque Ele ainda quer fazer algo grande na sua vida. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você precisa entender uma verdade que poucos têm coragem de dizer. A dor que você sente hoje é sinal de que Deus ainda não desistiu de você. Porque se tivesse desistido, você já não sentiria mais nada, estaria vazio, frio, como muitos estão agora. Mas você ainda sente, ainda se importa, ainda deseja algo verdadeiro. Isso é fé, isso é alma viva, e isso é o que Deus precisa. Padre Pio dizia que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os que Ele escolhe. E você foi escolhido, mesmo com suas falhas, mesmo com seus medos, mesmo com sua história. Porque há algo em você que o mundo não matou, algo que resiste, que sobreviveu, que está pronto para florescer de novo. E esse momento é agora. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. As próximas semanas serão decisivas. Você vai notar. Vai perceber coisas que antes passavam despercebidas, pessoas se afastando, verdades vindo à tona, uma limpeza acontecendo, e não será confortável, mas será necessária, porque Deus está te preparando, está limpando sua estrada, está removendo os pesos que impedem sua caminhada, e você precisa deixar ir. Porque quem quer receber o novo, precisa abrir mão do velho. Não ache que será fácil, não ache que o mundo vai te aplaudir, mas saiba, o céu vai te sustentar, vai te fortalecer, vai te acompanhar, porque quem ouve o chamado e responde com fé, nunca está sozinho. E você respondeu, você ficou até aqui, você acreditou, e isso já te separa, já te protege, já te cobre com uma luz que muitos não enxergam, mas que o mundo espiritual reconhece de longe. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. E se a dúvida vier depois, se o medo tentar voltar, se a tristeza quiser te calar, lembre-se desta mensagem. Volte aqui, ouça de novo, porque essa palavra não é só para hoje. Ela é para quando tudo escurecer. Ela é para quando a fé balançar. Ela é para quando o mundo parecer grande demais. Porque nessas horas você vai lembrar: Deus te avisou antes. Deus te fortaleceu antes. Deus te separou antes. E agora, para encerrar essa revelação, receba essa verdade. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo quando ninguém entendeu sua dor, mesmo quando foi julgado por sua fé, mesmo quando pensou que Deus tinha te esquecido, Ele estava ali, em silêncio, preparando você para o que vai viver agora. Não mais como alguém ferido, mas como alguém despertado. E o próximo passo vai ser com você. Se prepare. O próximo vídeo vai te mostrar o que vem depois da profecia, o que vai acontecer com os que permanecerem firmes e o que Deus fará com os que ouvirem este chamado.